Ações é um dos raros negócios que são assim. Que cai o preço, as pessoas se desinteressam. Exato. As pessoas começam a se interessar a partir do momento que sobem. Né? Só que para cada comprador tem um vendedor. Exato. Significa que se tem muita gente desinteressada e tem muita gente saindo vendendo na bolsa, significa que alguém está comprando. Uhum. Só que geralmente o cara que está comprando, ele é um. E tem 100 ali querendo vender. Uhum. Geralmente quem é esse cara? São os Warren Buffetts do mundo. Né? O mercado de capitais, ele concentra a renda. Uhum. Isso é fato, mas não é porque ele é do mal. É porque a maior parte das pessoas se desespera, né? E vendem para os Warren Buffetts do mundo. Crise de 2008. Warren Buffett comprou bilhões de dólares em ações, né? Eu te garanto, não foi uma pessoa vendendo bilhões de dólares para eles. Uhum. Foram milhões de pessoas vendendo alguns 10, desovando ali, né? Desovando para ele. Daí ele acaba engolindo tudo. Significa que ele é do mal? Pelo contrário, se não fosse ele, talvez tivesse que vender ainda mais barato. Exato. Né? Porque não ia ter comprador. Não ia ter comprador. Em algum momento tem que chegar num preço que o comprador se interessa. Mas o mercado, ele acaba concentrando a renda porque, cara, as pessoas têm um comportamento errado. Elas compram na alta, elas vendem na baixa, coisa que elas não fazem em nenhum outro mercado. Uhum. Não sei porquê, mas é assim que funciona. Eu costumo falar, cara, que a questão do investimento a longo prazo, principalmente o médico, né, que não trabalha com isso, né, cara, o médico ele tá ganhando dinheiro com medicina, né, eu sempre falo, né, você não vai enriquecer fazendo operações mirabolantes no mercado financeiro, você vai enriquecer ganhando dinheiro do seu trabalho e comprando bons ativos, pensando no longo prazo, na valorização disso. Mas as pessoas, elas têm essa loucura realmente, né, de ficar nesse negócio do preço, agora tá baixo, eu vou sair, vou vender, e cara, no final das contas não chega a lugar nenhum. Então por isso eu falo assim, cara, negócio de ações é muito mais comportamental, muito mais estômago do que, você ser o melhor analista do mundo, né? Eu outro dia estava conversando, inclusive, com uma profissional do mercado financeiro dela, falando, né, que ela, que sempre fala, não faça isso, né, não venda, e ela me contou de uma vez que teve um ativo dela lá que era o momento de que não era para vender e ela se desesperou e vendeu ali com prejuízo dela, e daí depois ela falava, eu trabalho com isso, eu falo disso todo dia. E na hora que bateu água na minha bunda ali, eu também me desesperei, porque a gente é humano também, né, cara? Eu brinco que existem 4 regras no mercado acionário. 1, ele valoriza ao longo do tempo. Você pega a mesma bolsa do Brasil, ela valoriza ao longo do tempo. Por incrível que pareça, uma das que mais valorizam. Então vamos lá, as 4 regras. Primeiro, as ações valorizam ao longo do tempo. Segundo, não é em linha reta. Terceiro, se você souber analisar melhor que a média, você tende a ter resultados acima da média. E quarto, em algum momento você vai duvidar dessas regras, mas não duvide. Boa, né? Boa. Então, tem essas 4 regrinhas ali, porque, cara, quando cai 30%, 40%, você começa a duvidar das regras. Sempre. Né? Na crise de 2020, que provavelmente você passou... Sim, passei. A gente, é natural, se bem o seu patrimônio caindo 50%, Exato. Você duvida das regras. Sempre, total. Eu lembro, cara, na época foi em 2000 foi a época de Haddad lá e tal, não sei o que, também que teve Wesley Day, cara. Wesley Day, aí de repente, né, o mercado cai. Eu lembro que nessa época eu comprei mais ações. Eu lembro que nessa época eu gostava muito de trabalhar com curva de juros. Então, nessa época, assim, do nada, IPCA mais 6, né, tava ali em IPCA mais 5 e pouquinho. Só para IPCA mais 6, comprei, ganhei uma boa grana em marcação a mercado depois. Mas, cara, depois foi passando o tempo e a bolsa foi andando meio de lado ali. E aí você falou, cara, aí eu voltava a estudar, porque eu falava assim, cara, às vezes eu começava a pensar, se eu tivesse pego essa grana e deixado na poupança, eu tava melhor hoje. E aí eu comecei, será que é assim mesmo? Cara, os caras falam, será que isso aí não mudou, né? E aí eu, calma, aí eu voltava a estudar, voltava a ler, porque, cara, senão você enlouquece. Isso é muito difícil, e eu acho que teve um período agora esse ano, que foi aquele período que não foi, porque quando é aquela queda rápida e que volta rápido, cara, é mais fácil talvez de você se comportar diante daquilo. Mas aquela quedinha lenta e progressiva, aquele sangramentinho todo mês ali, cara, esses são os períodos difíceis aí de passar, mas passa, cara. Eu não tenho tanta experiência quanto você no mercado, nem de longe, mas já há alguns anos aí que a gente vem mexendo, já passei por algumas dessas e eu posso dizer que não é fácil, cara. Falar é uma coisa. Falar é fácil. É lindo, né? O cara chega, eu brinco, né? O Enzo, né? O Enzo vai lá e ele fala, eu compro, caiu eu compro, não sei o quê. Você compra porque seu patrimônio é pequeno lá, né, cara? A hora que você começar a ter um patrimônio relevante, a hora que você começar a ver que aquilo assim tá caindo e você tá perdendo, entre aspas, né? Você não tá vendendo, mas que seu patrimônio tá caindo um monte,
bicho, tem que ter estômago, cara, pra aguentar. Não é assim tão simples como você só falar, né? Então, isso é ter estômago é tão importante quanto cabeça no mercado financeiro. Exatamente, boa. Tiagão, o que você vê hoje, nesse momento que a gente está, nós estamos agora nós estamos em setembro de 2022, o que você vê, assim, me fala aí umas 2, 3 ações que você gosta hoje, assim, que você tem colocado em carteira ou que você tem recomendado e que você vê um potencial. De repente, uma aí que é dividendos, uma que você vê valor aí de crescimento, só para a gente ter uma ideia aí. Eu gosto de Braskem, que é uma empresa que produz produtos petroquímicos, né, muito relacionado a plástico. Na medicina vai muito plástico, hein? Vai bastante, cara. Por incrível que pareça, durante a pandemia o consumo de plástico explodiu muito por conta da medicina. E máscara Máscara, exato. Né, os aventais antes eram de tecido, passou a ser de plástico, porque né, vocês sabem disso. Exato. Não aconteceu isso? Demais. Cara, faltava EPI, né, cara, nessa época. Assim, era uma coisa de louco, assim. E o preço explodiu, né? É aquela história, né? Demanda e oferta, né? Eu acho que essa empresa está muito barata e conseguiu, vamos dizer assim, lucrar durante a pandemia. Lucrou tanto que conseguiu praticamente zerar o seu passivo ou reduzir de maneira significativa o seu passivo, que ela tinha passivos grandes, né? Essa foi uma empresa que se beneficiou muito com a pandemia, não só ela, mas em geral todas as empresas relacionadas à cadeia do plástico. Eu gosto muito dela. Eu acho que vai passar por um ciclo um pouco mais difícil nos próximos 1 ano, talvez um pouco mais, mas está tão barata que para quem conseguir aguentar ficar esse mergulho ali, não acho que a empresa vai sofrer assim, perdas grandes, mas está tão barato que na hora que emergir ali na frente, esse segmento sempre vai e volta, certamente ela vai estar gerando muito dividendo em relação ao preço atual lá na frente. Então, para quem olha 2, 3 movimentos na frente no jogo de xadrez, né? Às vezes o mercado tem um pouco disso, ele só olha um lance no jogo do xadrez, né? Tipo, nossa, o adversário tá me dando esse peão, daí você pega o peão, você perde a rainha, a torre e o cavalo. Exato. Né? É impressionante, o pessoal só olha o lucro do próximo trimestre e não consegue ver 2 lances na frente, mas essa é uma das empresas que eu acho que quem olha 2 lances na frente certamente vai ver que a empresa está muito barata em relação ao que seria o lucro médio dela. Eu gosto muito das FANG ainda, né? Facebook, Apple, Amazon e tal. Dessas daí eu acho que Google e Facebook são as que mais me atraem. Apanharam bastante agora nessa época. Deram uma caidinha. Por causa de aumento o Facebook de juros sim, e tudo, né? O Google menos. Gosto dessas duas, são as minhas favoritas. Eu acho que essas empresas, elas dominam a atenção do usuário na internet e com isso conseguem cada vez mais monetizar.